Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 8 de outubro de 2025, um domingo muito especial, né, pessoal? É Dia das Crianças. Vamos saudar as crianças do nosso Brasil, toda a criançada aí. Vamos dar nossa saudação, um desejo que Deus as abençoe, as guarde, as proteja. E também saudar a criança interior que existe em todos nós, né, pessoal? Que possamos, como dizia John Gonzaguinha, né? Vamos ficar com a pureza da resposta das crianças, né, pessoal? É muito importante. Mas o assunto do vídeo, infelizmente, não tem nada de pureza de criança, não, pessoal. Vamos atualizar aí a situação da CPMI, do INSS. Na tela final, vou deixar a playlist. Tem playlist que tem bastante informação. É de domínio público, é informação importante aí, pessoal. É crime contra aposentados e pensionistas. Então, você que de repente ainda não está acompanhando a situação, acesse a playlist, tem muita informação a respeito do assunto. Você pode ter um parente, um amigo, uma pessoa próxima, ou você mesmo pode estar sendo vítima aí desse esquema criminoso aí que está sendo apurado aí pela CPMI do INSS, pela CGU, né, que é o Controle Geral da União, pela Polícia Federal. Então a galera está investigando esse esquema criminoso, né, pessoal? E também não posso deixar de saudar os nossos irmãos católicos. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Um abraço forte aos nossos irmãos católicos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui respeitamos todos os tipos de fé, todas as religiões. E quem também não possui fé, não possui religião, também você é muito bem-vindo aqui, meu amigo, minha amiga. Um forte abraço do canal Justiça em Foco Notícias. Obrigada pela confiança e convidar você a ficar até o final desse vídeo, né, pessoal? Que tem informação importante e vamos atualizar, então, a playlist do INSS, o CPMI que está rolando. Vamos ao site do Metrópolis, a coluna de Fábio Serapião. AMBEC era fachada da Previdente para ter dados de aposentados, diz aí a CGU, a Controladoria Geral da União. Pessoal, vamos lá no que diz a respeito dessa situação aí complicada, né? Uma investigação da Controladoria Geral da União acerca dos acordos de cooperação técnica, a ACT, firmado entre a Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, afirma que a entidade foi usada como fachada por um grupo empresarial de serviços odontológicos que pudesse ter acesso a dados cadastrais de aposentados e pensionistas, pessoal. Eita, nós, vamos embora. A AMBEC é uma das entidades investigadas pela farda do INSS, revelada pelo Metrópolis. O grupo suspeito de ter se aproveitado dos dados de segurados por meio de entidade é a Previdente Assistência Odontológica. A empresa nega as acusações. Vamos ver mais adiante, né, pessoal, que disse aí a AMBEC, né? O uso da entidade como fachada para obter dados de aposentados sem autorização foi um dos motivos usados pela CGU para abrir um processo administrativo responsabilizando aí a AMBEC, né? Cujos documentos foram enviados à CPMI do INSS, que também investiga aí o caso, né? A CGU afirma que a Previdente já teve como presidente pessoas que também ocuparam cargos na AMBEC e aponta, né, indícios de relação entre as instituições, com possível sobreposição entre gestões de ambas as entidades, tornando as estruturas indistintas. Embora não esteja em seu nome, a AMBEC está ligada ao empresário Maurício Camissotti, preso no último dia 12 de setembro pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento na farra do INSS, revelada pelo Metrópolis. Um dos indícios que levaram à conclusão da controladoria sobre possíveis irregularidades envolvendo a associação foi o uso de um e-mail institucional vinculado à Previdente Assistência Odontológica. Tal endereço de e-mail, segundo a CGU, foi empregado para dar início às tratativas do ACT da AMBEC com o INSS, apesar de a entidade ter o próprio endereço eletrônico. Então, isso chamou a atenção, né, pessoal? Vamos lá. Outro e-mail da Previdente vinculado a uma analista comercial também foi usado para enviar informações ao INSS em 13 de janeiro de 2021, com um timbre de grupo empresarial. No mesmo dia, esse mesmo funcionário chegou a enviar uma extensa lista de documentos relativos à AMBEC, explicando que estava usando o e-mail da Previdente para aqueles encaminhados por meio de endereço da associação, eles estariam retornando, né? Então foi utilizado um outro e-mail aí do funcionário, né?
O uso do e-mail vinculado à Previdente seguiu ocorrendo em outras oportunidades citadas pela CGU. Segundo a apuração, e-mails da empresa eram usados, inclusive, durante a manifestação do próprio INSS, para o envio de documentos oficiais, a exemplo de um ofício encaminhado pela autarquia ao presidente da ANBEC, em julho de 2021. O vínculo entre a ANBEC e a Previdente era tão evidente que os e-mails foram encaminhados tanto pela ANBEC quanto a Previdente até meados de 2021, sendo o último no dia 23 de julho de 2021, para tratar de assuntos relativos às tratativas da ACT, afirma aí a CGU, pessoal. Os e-mails trocados seguiram aparecendo em outras esferas ao longo da investigação da Controladoria, como na Receita Federal. Dessa vez, foi usado um endereço eletrônico vinculado à empresa Brasil Dental. De acordo com a CGU, o e-mail institucional da ANBEC, registrado na Receita, era pertencente à empresa Brasil Dental, cujos presidentes também tiveram postos na associação e tem ligação com o filho de Maurício Camissotti. Umas coisas vão se ligando, né, pessoal? Dirigentes laranjas. O suposto uso de laranjas no quadro de dirigente da associação também chamou a atenção da Controladoria. Segundo o documento, houve uma alteração estatutária em 10 de março de 2022, em que todos os dirigentes deixaram os quadros e entraram 3 novas pessoas no lugar. Toda a documentação referente à troca foi juntada ao processo do ACT no INSS em julho daquele ano, por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado aí como um dos principais operadores do esquema de desconto, assim como Camissotti. Ele também foi preso em 12 de setembro, para vocês acompanharem aqui com a gente, né, pessoal? No referido ofício, Antunes se apresenta como procurador da ANBEC e junta, entre outros documentos, uma procuração assinada pela nova presidente, Maria Aparecida Vieira, datada do dia 9 de março de 2022, ou seja, um dia antes da sua eleição como presidente da ANBEC. Dessa forma, concluiu a CGU, sua eleição teria sido meramente formal, revelando a precariedade legal de uma entidade que, àquela altura, já arrecadava 25 milhões de reais por mês em descontos associativos realizados sobre aposentadorias e pensões do INSS. Segundo investigações da CGU e da Polícia Federal, na Operação Sem Desconto, que apura fraudes nas aposentadorias, a ANBEC começou a fazer os descontos nas folhas em 2021 e foi uma das que mais cresceu durante o período de descontos até março de 2024. A entidade arrecadou cerca de 178 milhões de reais por meio desse mecanismo, né, pessoal? Da mesma forma, a Polícia Federal cita que a associação chegou a enviar 11 milhões para a Prospect, uma das empresas do Careca do INSS. Mesmo com valores altos, tanto arrecadados como transacionados com empresa suspeita da farra do INSS, a CGU afirma que a presidente da entidade, eleita em 2022, a Maria Aparecida, possui uma condição socioeconômica modesta, tem apenas o ensino fundamental completo e nunca integrou o quadro diretivo de qualquer entidade, associação ou empresa anteriormente. Como mostrou o Metrópolis, Maria Aparecida afirmou à polícia em uma representação criminal que para participar do corpo do diretório da empresa, né, da associação, foi prometido para ela um pagamento mensal de um salário mínimo por 6 meses, e que depois passaria de fato a gerir a associação. Segundo ela, isso não aconteceu, sendo certo que recebeu o valor prometido por cerca de 9 meses, sendo o último em janeiro de 2023. A ANBEC negou irregularidades. Mais adiante, no mesmo processo do ACT, o Careca do INSS voltou a utilizar sua procuração, mas dessa vez ele se manifestou como procurador da entidade em nome de outra dirigente, que havia sido nomeada como nova diretora, mas sem informar o INSS o que está em desacordo com as normativas das ACTs, segundo aí a CGU. Mais uma vez, ao analisar o histórico profissional e as condições socioeconômicas dos novos membros da diretoria, constata-se uma discrepância significativa em relação ao poder econômico da diretoria anterior, composta por empresários de grandes empresas do setor de saúde, diz aí a Controladoria, aí, né? Isso aí de laranjada, né, pessoal? Muito bem. Além disso, a nova dirigente também possuía vínculo trabalhista com a Previdente,
onde trabalhou de 2004 a 2023, como auxiliar de limpeza da Prodente, assistência médica odontológica, que pertence a Maurício Camissotti, desde 2006. A partir de 2020, passou a trabalhar na Previdente com a mesma função. Dessa maneira, tendo em vista a conduta da entidade de forma a tentar escamotear suas ligações com grupos empresariais da área de saúde, com troca da diretoria por laranjas, verifica-se que a conduta da entidade vai de confronto com os normativos que regem a relação da administração pública, tanto no que tange a atividade como organização social, como pessoa jurídica, concluiu aí a CGU. E o que disse aí a defesa, né, pessoal? Em nota enviada à coluna, a ANBEC afirma que, para a adequada disponibilização dos produtos e serviços aos seus associados, possuía relação comercial com a empresa Previdente Assistência Odontológica Operadora Odontológica. Com relação a Maria Aparecida, a entidade informou que ela foi nomeada como dirigente da associação, haja visto o preenchimento dos requisitos previstos em seu estatuto. Também diz que a ANBEC possuía relação comercial com a empresa Prospect aí do Careca do INSS. Os serviços prestados pela referida empresa referem-se à correspondência bancária, ou seja, a captação e filiação de novos associados. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a associação ou seus colaboradores não prospectam e não praticam atividades de afiliação ostensiva, ficando a cargo de empresas privadas de representação comercial, afirma a associação por meio do seu advogado Daniel Bialski. A Previdente, por sua vez, nega com veemência a insinuação de que teria se utilizado da ANBEC como empresa de fachada para acessar descontos associativos e dados cadastrais de segurados aí do INSS, ou mesmo a hipótese de que tenha sido constituída somente para operacionalizar práticas espúrias junto ao INSS. Em nota, a empresa diz que é séria e idônea, tendo sido constituída para intermediar a prestação de serviços de odontologia preventiva e assistencial não apenas para servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, mas também para empresas e pessoas físicas. A ANBEC foi apenas uma dentre centenas de parceiros comerciais e as atividades da Previdente prosseguem naturalmente, mesmo após o encerramento do contrato com a associação realizado em maio deste ano, disse a empresa em nota. Por fim, ressaltou que a Previdente é auditada por terceiros e sempre ostentou excelente avaliação no programa de qualificação de operadoras, fruto de sua competência na execução de serviços efetivados prestados. Ok. A coluna também aí entrou em contato com a defesa de Maurício Camissotti, que afirmou ser proprietário da Benfix, empresa que atuou exclusivamente na prestação de serviços administrativos e tecnológicos para entidades associativas. Sua empresa teve envolvimento no controle ou na captação de associados, responsabilidade de outras companhias correspondentes bancárias contratadas diretamente pelas associações, diz, né, que a empresa dele não teve envolvimento no controle ou na captação de associados, né, a responsabilidade seriam de outras companhias. A defesa de Camissotti também enfatizou que ele não obteve qualquer vantagem indevida e que seus advogados vão demonstrar aí com provas a lisura aí da sua atuação, né, pessoal? Vamos continuar, vamos ver, né? Vamos continuar aqui no site do Metrópolis, na coluna de Tássio Lohan, careca do INSS. Agora vamos falar sobre o careca do INSS que está aí encravacado aí com dívida, pessoal. Acumula dívidas de 1,5 milhão com o governo federal. Vamos falar sobre isso aí, vamos ver. 3 empresas do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apelidado como careca do INSS, acumulam mais de 1,5 milhão em dívidas ativas da União. Aponta aí o levantamento da coluna a partir de dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. PGFN. Esse valor se refere a créditos tributários, como impostos e taxas, e não tributários, como ressarcimento ao erário, multas de trânsito, trabalhista, entre outros. Continuando aqui, né, pessoal? A Brasília Consultoria Empresarial, Sociedade Anônima, detém a maior dívida, 903.004, total aí de soma, né, de 4 dívidas tributárias da empresa conhecida sob o nome fantasia de BSB Business Consulting, contraídas em 2024, 903.004, né? Bastante. A lista de devedores da PGFN inclui outros 636,1 mil relativos a Prospect Consultoria Empresarial, uma das principais empresas envolvidas nos escândalos de descontos indevidos aí
aposentados no INSS, cujo esquema foi revelado pelo Metrópolis. A dívida remonta ao quadro de débitos de 2023. Já a ACCA, Consultoria Empresarial, deve 40,1 mil. A PGFN registrou 2 dívidas em nome dela este ano. Enquanto o careca do INSS responde como diretor dessa empresa, figura como administrador de outras 2. A coluna procurou o advogado do careca do INSS, Kleber Lopes, em busca de um posicionamento do cliente dele. Não vamos responder, afirmou aí o advogado. Careca do INSS dá calote e não paga camarote de estádio em Brasília, né, pessoal? Muito bem. A coluna revelou em julho o calote em nome do careca do INSS. A Arena BRB, Mané Garrincha, cobra na justiça 60,7 mil em aluguéis de camarote que não haviam sido pagos. O lobista firmou um contrato em fevereiro de 2023 e deixou de pagar os valores mensais em maio deste ano. Também concordou em rescindir o acordo, que duraria até fevereiro de 2027. O valor da cobrança refere-se a R$ 11.464,36 de mensalidades em aberto, R$ 13.757,64 e R$ 33.566,67 da multa contratual em razão da rescisão antecipada. A dívida foi corrigida pela inflação. Além do camarote, a coluna descobriu que o careca do INSS abandonou a obra de uma mansão de 2 andares, avaliada em 9 milhões, no Lago Sul, área nobre da região central de Brasília. O que antes era tomado por betoneiras e caminhões se viu esvaziado em maio, mês seguinte à deflagração da operação sem desconto, por parte da Polícia Federal, né, pessoal? Estão se ligando aí as situações, né? As movimentações milionárias do careca do INSS. Segundo relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF, enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, o lobista movimentou recursos de forma atípica, fragmentados, chegando a 53 milhões de reais, pessoal. Não foi possível estabelecer com exatidão vínculo entre cliente e as principais contrapartes de débito, tampouco determinar a finalidade e licitude dos recursos movimentados, ou o motivo das transações incompatíveis com sua capacidade financeira, informou o COAF em trecho do documento obtido aí pela coluna, né, pessoal? O careca do INSS está preso em Brasília desde o dia 12 de setembro, vocês acompanharam aqui conosco, né? Ele e Maurício Camissotti, em um desdobramento da operação da Polícia Federal. Justificou o pedido de prisão por suposto risco de fuga e indícios de ocultação patrimonial por parte do lobista. Além disso, o careca do INSS coleciona carros de luxo. Parte deles foi apreendida em maio. O levantamento da coluna mostrou que o lobista adquiriu pelo menos 21 automóveis desse tipo da mesma concessionária, a Yellow Motors, em São Paulo. O valor ultrapassa 11 milhões de reais, pessoal. Olha não, pessoal. Pivô da fraude bilionária, o careca do INSS prestou depoimento à CPMI em 25 de setembro. O lobista negou qualquer tipo de participação no esquema e atribuiu o aumento exponencial de bens e os ganhos das empresas à prosperidade como empresário. Eu tenho empresas dos Estados Unidos, na Colômbia, em Portugal. Sou um empresário da iniciativa privada Próspero. Na minha ótica, com muito trabalho, muita dignidade no que faço. Se eu não tivesse o caráter da verdade, eu não estaria aqui, disse o careca do INSS aos parlamentares lá do INSS. Né? O careca do INSS ainda caracterizou como um enredo fantasioso as acusações de que atuaria como um dos principais operadores do esquema contra aposentados e pensionistas. Estima-se que a fraude chegou a 6 bilhões de reais. Pessoal, além das empresas do careca do INSS, é considerado dono de uma rede de call centers que prestavam serviços de captação de beneficiários para afiliá-los às entidades. A comissão dele alcançava 27,5% sobre descontos indevidos de novos filiados, diz a investigação. Também é suspeito de corromper ex-diretores e ex-procuradores gerais aí do INSS, com pagamentos de empresas e até mesmo a transferência de carrões de luxo aparentes deles. O escândalo levou a demissões do então presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, e o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, né, pessoal? Muito bem, nós vamos encerrar aqui falando sobre
a questão do irmão do presidente da República, né? É um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena, né, pessoal? Tem muita informação, é importante, né? Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, né, pessoal? Não deixe de deixar o seu like aí, pessoal. Deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante para nós, ajuda no engajamento e a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já confia no nosso trabalho. Rumo aos 1000 inscritos, né, pessoal? Estamos com um pouquinho mais de 800 pessoas já conosco. Muito obrigada a você que já confia no nosso trabalho, que já se inscreveu, que já comentou, que já compartilhou, que já deixou seu like, seu comentário. E nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Inscreva-se agora, nesse exato momento, no canal Justiça em Foco Notícias e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos encerrar aí esse vídeo um pouquinho mais extenso, né? CPMI do INSS, depoente quebra silêncio para falar sobre o irmão aí do presidente Lula, pessoal, que vai prestar depoimento lá na CPMI, né? O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, quebrou o silêncio durante a audiência na CPMI do INSS, apenas para responder a uma pergunta do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Milton, que prestou depoimento ao colegiado na quinta-feira passada, no dia 9, foi orientado pela defesa a não responder às perguntas dos parlamentares. Farsa do INSS. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. 3 meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidades de aposentados havia disparado, chegando a 2 bilhões por ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraudes nas filiações de segurados. Em determinado momento, Pimenta perguntou se Frei Chico, irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tinha alguma função na entidade presidida por Milton. O senhor pode me dizer se Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Questionou o deputado. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel administrativo no sindicato, só político. Político de representação sindical, nada mais que isso. E não precisei de nenhum momento solicitar a ele que abrisse qualquer porta no governo, respondeu o presidente aí da entidade, né, pessoal? Então, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou a jornalistas que o colegiado votará na próxima semana o requerimento de convocação de Frei Chico, que provavelmente vai estar aí comparecendo à CPMI do INSS, né, pessoal? Vamos estar informando vocês aqui durante a semana aí. Vai ter mais audiências lá da CPMI, a gente vai trazer informações aqui para vocês. E, pessoal, não se esqueçam, hein? Continue conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.